Fala pessoal, tudo bom? Bom, nossa segunda aula de resistência dos materiais, e nessa aula aqui a gente vai falar então sobre a tensão normal, tá? Depois a gente vai falar sobre a tensão de cisalhamento e a última parte do vídeo a gente vai falar então sobre a tensão de esmagamento. Então, resumindo, esse vídeo vai ficar dividido em 3 partes, beleza? Eu tento ressaltar também que tudo que eu estiver falando nesse vídeo, da mesma forma como foi no primeiro vídeo de resistência, eu estou levando como referência o livro Mecânica dos Materiais, do Beer, beleza? Vamos lá. Pessoal, eu já montei então a lousa para a gente poder falar um pouquinho sobre a nossa tensão normal, mas antes da gente definir o que é tensão, a gente tem que saber quais são as forças atuantes para que essa tensão possa ser gerada, tá bom? E no caso a gente tem que definir então o que seriam forças axiais. Beleza? Bora lá então. Então, uma força, quando ela tem a sua direção no eixo da barra ou da haste, né? E também ela é perpendicular ou normal ao corte da seção transversal que nós fizemos, então ela pode ser considerada então uma força axial. Beleza? E pensando então no conceito lá da nossa primeira videoaula, então a força axial, correto? Dividido pela área do corte da seção que nós fizemos, vai dar justamente a nossa tensão normal média. Aí entra também nas nossas observações. O que essa expressão aqui vai dar para a gente? Essa expressão justamente vai dar então o valor médio das tensões, e não um valor específico em determinado ponto da seção transversal. Outra coisa também seria então a distribuição uniforme das tensões. Essa distribuição uniforme das tensões, ela só ocorre quando a linha de ação da força, como nesse caso aqui que eu desenhei para vocês, quando essa linha ela passar pelo centroide da figura, tá bom? Então, coloquei aqui um possível centroide dessa figura aqui, tá? E a linha de ação dessa força passa no centroide da figura. Então, a gente pode dizer que existe uma distribuição uniforme das tensões, mas em determinados casos, essa linha de ação da força não vai passar no centroide da figura. Então a gente pode considerar que não existe uma distribuição uniforme das tensões. Beleza? Pessoal, então a gente já entendeu o que seriam as forças axiais e como então a tensão normal é gerada. Beleza? Agora a gente vai para a segunda parte, onde a gente vai falar sobre a tensão de cisalhamento. Bora lá. Pessoal, então eu já montei a nossa segunda lousa referente à tensão de cisalhamento e agora a gente vai falar então sobre o que são as forças cortantes. Da mesma forma que a gente fez na primeira parte, a gente definiu então o que seriam as forças axiais, importantes para que a tensão normal pudesse ser gerada. Aqui também as forças cortantes são essenciais para que as tensões de cisalhamento possam ser geradas. Beleza? Bora lá então. Então nesse caso aqui, eu estou representando um parafuso, tá? E 2 barras A e B, né? E essas barras estão sofrendo forças de mesma intensidade de sinais opostos, correto? E é justamente esse parafuso, então, que a gente vai poder analisar nesse caso, beleza? Então aqui eu trouxe o perfil do parafuso, né? E as respectivas forças atuando sobre ele, tá bom? Então no caso aqui a gente tem uma força F, exercida no parafuso pela barra A, correto? E a nossa força F' exercida no parafuso, tá? Pela barra B, beleza? Então agora a gente vai tentar pensar um pouquinho o que está acontecendo internamente a esse parafuso. Para isso, então, eu fiz um corte aqui, né, que é essa linha em azul, para a gente poder avaliar mais especificamente no caso da nossa força F, né, que é a nossa força que é exercida no parafuso pela barra A, beleza? Pessoal, a gente pode definir essa força F sendo, então, uma força transversal. E essa força F transversal tem a sua correspondente força interna, que no caso eu chamei de P aqui. Beleza? E é justamente essa força interna correspondente à nossa força transversal F que a gente vai chamar então de força cortante ou a força cisalhante. Agora vamos pensar um pouquinho então, indo para um plano 3D, para a gente poder observar qual é o comportamento dessa nossa força cortante internamente, né? Então a gente pode ver mais detalhadamente que a nossa força cortante ou a nossa força cisalhante é paralela então à seção transversal, né? O corte da nossa seção transversal aqui que eu defini junto com vocês. E, pessoal, uma coisa muito importante agora, tá bom? Então, pensando então que a resultante das nossas forças internas, né, no caso P, está definida, então ela é definida no corte da seção, a gente pode falar então que a nossa carga transversal, né, no caso da nossa força transversal F, é justamente igual
a nossa força cortante P, beleza? Isso é muito importante por quê? Porque então a gente vai sempre saber, né, qual que vai ser o valor dessa força cortante, levando em conta a nossa força transversal, beleza? Por isso que eu coloquei aqui então, ó, que a nossa força transversal F é justamente igual à nossa força cortante, beleza? Voltando então para o primeiro vídeo de conceitos de tensão, a gente pode falar então que a tensão de cisalhamento, que é representada pela letra grega tal, é justamente então a nossa força cortante, que a gente sabe o valor dela, correto? Que é a nossa força transversal F, dividido pela área da seção transversal, que eu chamei aqui, nesse caso, de A, beleza? Pessoal, da mesma forma aqui, a gente também tem que levar em conta algumas observações. Essa expressão aqui vai dar para a gente também, né, os valores médios das tensões, tá bom? Só que agora uma coisa diferente em relação à tensão normal é que não existe uma distribuição uniforme para a tensão de cisalhamento. Lá no nosso caso da tensão normal, quando a linha de ação da força passava no centroide da figura, a gente podia falar que existia então uma distribuição uniforme. Mas nesse caso aqui, a gente não pode falar isso, beleza? E galera, esse exemplo aqui que eu dei é referente então a um cisalhamento simples, tá bom? Então na próxima lousa eu vou falar um pouquinho mais sobre o cisalhamento duplo, tá? Bora lá então. Pessoal, então pensando no nosso cisalhamento duplo, tá bom? Eu desenhei aqui uma barra sendo puxada por uma força F e justamente o pino A, juntamente com as peças B e C, estão segurando essa barra, tá bom? Pessoal, para a gente poder avaliar a tensão cisalhante média em cada plano, então, desse exemplo aqui, a gente vai ter que avaliar primeiro a nossa força atuando sobre o pino. Da mesma forma que a gente fez lá com o parafuso, agora a gente está tirando esse pino para a gente poder avaliar o que está acontecendo nele internamente também, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer. Então a gente sabe que a força F é exercida no pino, certo? Pela barra D aqui que eu chamei, tá bom? E em consequência disso, da mesma forma que a gente fez lá no cisalhamento simples, a gente tem então duas forças internas correspondentes à nossa força transversal F. E é essa ideia que a gente vai manter aqui então, para a gente poder definir qual que vai ser o valor dessas forças P, tá bom? Dessas forças internas P, que são nossas forças cortantes, né? E aqui está sendo representado. Olhando então o comportamento dessas forças, a gente pode perceber que as forças P atuando então em sentidos opostos em relação à força F, valem justamente a força F dividido por 2, correto? Porque as duas somadas vão dar justamente a nossa força F, beleza? E aqui eu trouxe a situação no plano 3D para a gente poder observar como essas forças P, né, e essa força transversal F atuam sobre esse pino, beleza? Então a gente fez o corte aqui e a gente pode perceber que as forças internas, né, as forças cortantes B e B, atuam então paralelamente à nossa seção transversal de área A. Então, pessoal, para a gente poder definir então, a nossa tensão de cisalhamento média, né? Em cada plano, a gente sabe que a nossa força cortante P é justamente F sobre 2, que é o que a gente colocou aqui, beleza? E essa força cortante passa paralelamente a uma seção transversal de área A, que eu coloquei aqui também, beleza? Então, essa é a ideia para a gente poder então chegar na nossa expressão de cisalhamento, da nossa tensão de cisalhamento duplo, beleza? Então agora a gente vai para a nossa tensão de esmagamento, tá? Para a gente chegar então na nossa última parte do vídeo. Bora lá! Pessoal, então enfim, a nossa terceira parte sobre tensão de esmagamento. Bora lá! Pessoal, o livro do Beer fala para a gente que pinos, rebites, parafusos, eles criam tensões nas superfícies de contato ou nas superfícies de esmagamento. Dividindo então as partes desse exemplo, a gente pode ver que existe uma força, tá bom? F que está sendo aplicada no parafuso e em resposta a isso, o parafuso devolve então uma força de valor P para a superfície de contato. Pessoal, a superfície então com que essa força P, né, que tem a mesma intensidade e sentido oposto em relação à força F, ela justamente passa por uma superfície interna de um meio cilindro, correto? Que justamente tem um diâmetro D e uma altura T, que é referente então à altura dessa barra. Então a gente vê aqui, galera, que a gente usa então o valor do diâmetro daquele meio cilindro, né, e o valor T
T, né, que seria a altura desse meio cilindro, ou a altura da barra, né, a grossura dela. Tá? E essa seria a área da seção com que aquela força ali ela está passando. Tá bom? Então a gente trata essa superfície aqui como sendo a superfície que a gente vai levar como referência para a gente então achar a nossa tensão de esmagamento, que os parafusos, os pinos e os rebites criam. Beleza? Pensando então sobre como essa força está agindo, a gente pode perceber que essa força P está agindo justamente nessa superfície, que tem base D e altura T. E essa é a nossa seção que a gente vai levar em conta para a gente poder calcular a nossa tensão de esmagamento. Beleza? Então a gente sabe o valor da nossa força P, que a gente de mesma intensidade, né, sentido oposto, mas mesma intensidade que a nossa força F, né, e a gente sabe então a área da superfície com que aquela força passa, que é T vezes D. O diâmetro, né, o diâmetro do nosso pino, né, vezes então a altura ou a grossura dessa barra. Beleza? Galera, então a gente por fim terminou as nossas 3 partes, né, referentes à tensão normal, tensão de cisalhamento, né, dando exemplos de cisalhamento simples e duplo, e agora finalizando a nossa terceira parte sobre a tensão de esmagamento. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido. Por favor, deem um feedback de vocês quanto à didática e outras coisas também, tá bom? Porque isso ajuda muito, me ajuda e ajuda vocês também com a qualidade dos próximos vídeos, beleza? É isso aí, pessoal. Joga lá fora!